Zacarias capítulo 13, versículo 7 diz assim: Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Eu vou ler mais uma vez. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Amém? O profeta Zacarias, ele é chamado por quem estuda a Bíblia, pelos teólogos, ele é chamado como um profeta pós-exílico. O que significa isso? Houve um período na história de Israel em que Israel foi levada como escrava para a Babilônia. A nação de Israel foi levada como escrava na Babilônia. E ali eles ficaram 70 anos. Então, o que vem antes do exílio seria um profeta pré-exílico, antes desse período que eles foram levados cativos. Zacarias é depois. Depois do exílio, é um profeta que aparece, é Zacarias, exatamente no período em que eles estão retornando para a terra de Israel. Então o povo estava voltando para aquela terra. Deus ele levanta Zacarias e levanta o profeta Ageu junto com ele. E nós temos também nesse período a história que se passa no livro de Esdras e Neemias, que é quando eles têm que reconstruir aquela cidade que havia sido destruída. Então nós vemos que no início do retorno deles, assim que eles voltam para aquele lugar, eles se empenham a começar a reconstruir tudo que havia sido destruído. O templo tinha sido completamente destruído, as casas, as muralhas, estava tudo em ruínas. Então quando você volta para um lugar que era seu, o primeiro passo a se fazer é começar a reconstrução daquele lugar. Eu tenho que tornar esse lugar habitável novamente. Eu tenho que tornar o templo do Senhor um lugar de novo. Eu tenho que colocar aquele templo de pé para que Deus possa ser invocado, adorado naquele lugar. O altar precisava ser reconstruído. Os muros da cidade precisavam ser reconstruídos. Por quê? Naquela época, os muros eram primordiais na segurança de uma cidade. As cidades frequentemente sofriam invasões. Uma cidade não fortificada, ela era facilmente invadida por inimigos. Então, eles tinham essa árdua tarefa, não era fácil. Coisas que foram construídas por décadas, por séculos, haviam sido destruídas do dia para a noite. E agora é o momento da reconstrução. E eles voltam para aquele lugar dispostos a reconstruírem o templo, reconstruírem o altar do Senhor, reconstruir as casas, as cidades, a muralha e novamente reerguer Jerusalém. Isso no ano mais ou menos 500 a.C. Só que eles começam a reconstrução. Eles começam essa reconstrução e aí o pessoal do norte que já morava naquele lugar, as pessoas que mais tarde vieram a ser conhecidos como samaritanos, eles se envolveram na construção de uma forma negativa, tentando parar aquela construção. E eles influenciaram o imperador daquela época para que ele não permitisse, a construção ficou parada. E Deus queria que aquilo fosse reconstruído. Semelhantemente, a mensagem que eu dei na quinta-feira, eu falei para os irmãos sobre Jeremias. Jeremias manda uma carta para eles lá no cativeiro, onde o Senhor diz para eles assim: não importa que vocês estão aí na escravidão, que vocês estão aí na servidão, que vocês estão debaixo de outros inimigos. Não, construam casas, criem filhos, tenham filhos, alicercem esses filhos na fé, continuem crescendo, multipliquem-se nesse lugar, porque um dia eu trarei vocês de volta. Eu vou trazer, e eu não quero trazer meia dúzia de gato pingado, eu quero trazer a nação, e eu quero que vocês continuem dentro do coração de vocês, crendo e esperando no Senhor. E eles seguem, não sei se arrisca, mas eles seguem essa determinação. E aqui eles voltaram, finalmente eles voltaram. Já é um outro período, eles começam a reconstrução, mas as dificuldades se levantam e eles param, eles desistem. Nós já falamos sobre isso, inclusive nesse ano mesmo. Eu falei uma mensagem sobre isso. Eles pararam e Deus começa aqui através do profeta Zacarias a incentivá-los a continuar, a reerguer aquilo. Eles foram se preocupar em fazer a casa deles. Se eu tiver um teto para mim, tá bom. Muitas vezes como nós,
O nosso foco, se nós não tomarmos cuidado, nós nos voltamos completamente para as nossas necessidades. E o foco daquilo que Deus quer fazer, aquela direção, o alvo que Deus tem para nós, fica em segundo plano. Nós vamos buscar as nossas necessidades primárias. Isso não é ruim. A Bíblia não diz que é pecado, que é errado a pessoa querer buscar as coisas para si própria. Não, não é errado. Isso é um instinto natural. Isso está dentro de nós. Nós naturalmente vamos buscar as nossas necessidades. Talvez, não sei se todos aqui, mas comigo foi assim. Eu fui atrás do Senhor quando eu vi que faltavam coisas na minha vida. Eu queria algo, e eu ouvi dizer em algum lugar que o Senhor resolvia os problemas. Não foi assim? Comigo foi desse jeito. E eu comecei a me interessar, era uma oportunidade talvez de algo na minha vida mudar. Foi dessa forma que eu comecei a me aproximar do Senhor. E quando eu cheguei perto dele, eu descobri outras coisas. Eu descobri que o que Deus tinha para mim era muito maior do que aquelas coisas que eu estava buscando. Muito maior, muito mais. Deus, ele me surpreendeu. A revelação do Senhor para nós, ela é surpreendente. Ela muda o nosso foco. E aqui o foco dessas pessoas, por causa das dificuldades, porque servir a Deus, querido, não é fácil. Você sabe disso. Todos nós sabemos, não é fácil servir a Deus. Não é fácil nós colocarmos os planos de Deus na nossa vida. Não é fácil nós colocarmos ele em ação. É difícil. Tem que ter muita determinação, tem que haver dentro de nós muita vontade mesmo de fazer com que Deus seja glorificado. E eles abandonaram a obra, eles abandonaram a construção, eles voltaram da Babilônia, aquilo estava tudo em ruínas. E eles começaram a fazer, até começaram, como muitos de nós, muitas vezes nós até começamos, mas aí começa a levantar uma coisa aqui, outra ali, uma dificuldade, às vezes nós temos algum problema com o irmão que está também envolvido no trabalho, às vezes o próprio trabalho em si, com lideranças, com a igreja, com irmãos, isso nos desmotiva. E aí nós falamos, sabe o que? Eu vou correr atrás do meu problema, eu vou lá cuidar da minha casa, e é o que eles fizeram, queridos. Isso é totalmente humano. É natural. Se não houver um cuidado, acontece isso mesmo. A pessoa larga. Fala, não, Deus fica ali em segundo plano, eu tenho meus problemas. E aí Deus levanta Zacarias com essa mensagem. Uma mensagem, tanto ele quanto Ageu, falando, olha, levantem-se. Vamos lá, vocês estão cuidando mais das suas coisas. E o resto, a casa do Senhor está em ruínas. Vamos fazer, vamos nos levantar. E essa palavra, essa mensagem faz com que a nação comece a reconstrução novamente. Eles conseguem uma autorização lá do imperador, ele autoriza e eles reconstroem aquela cidade. De uma maneira, inclusive, sobrenatural. Você lê essa história da reconstrução no livro de Esdras e de Neemias. Ali você vê que são contemporâneos, eles contam de dois focos diferentes a narrativa da reconstrução da cidade, e eles fazem isso. Então esse é o profeta Zacarias, é um homem que aparece na história, motivando a nação de Israel a fazer, a cumprirem a vontade de Deus. Ele vem apresentando, é um livro pequeno, ele é considerado um dos profetas menores, é um livro pequeno que tem poucos capítulos, onde o começo dos capítulos é falando muito sobre a fidelidade de Deus, sobre como que Deus ele cuida dos seus, como que ele honrou a palavra dele. Mas impressionante, o mais impressionante desse livro é a revelação de Cristo como Messias aqui nesse livro. É o livro que tem as profecias mais impressionantes a respeito do Messias, é o livro de Zacarias. Por ser pequeno, tão condensado, ter poucos capítulos, ele fala muito, muito, apontando para a vinda daquele que terminaria de fazer as coisas ficarem perfeitas. Ele apresenta para o povo, olha, as coisas eu sei que não estão perfeitas, não estão do jeito que nós esperávamos, mas um dia Deus enviará alguém que vai resolver essa limitação que hoje nós experimentamos. E aqui no capítulo 13, eu vou ler com vocês a partir do versículo 1, de uma maneira bem rápida, para nós chegarmos no versículo que nós lemos, né? Ele começa falando assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Naquele dia, ele está falando no dia
da vinda do Messias, no dia da vinda de Cristo. Ele está falando que naquele dia haverá uma fonte aberta, uma fonte é água, uma fonte de água para a casa de Davi, quer dizer, um descendente de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Aqui Deus ele revela através de Zacarias que o Cristo ele viria para ser uma fonte aberta, uma fonte de água, para purificação. Aqui nesse caso específico, não é para matar a sede. E essa fonte de água seria para a purificação de Jerusalém, da casa de Davi. O pecado e a imundícia seriam lavados por esse que viria. E é interessante nós vermos que Jesus também ele foi ligado à rocha. Aquela rocha do deserto que Moisés, ele profetizaria a rocha, e a rocha daria de beber a todas as nações. Essa fonte de água, essa necessidade que o ser humano tem de se saciar a sede, ela é ligada à necessidade que nós temos de Deus. Eu e você, nós temos uma necessidade enorme dentro do nosso ser, e que ela só é saciada quando a água que nós bebemos, ela vem do trono de Deus, ela vem da fonte eterna, ela vem da rocha que é Cristo. É só essa água que mata a nossa sede. Nós tentamos matar a nossa sede em outras fontes, é ou não é verdade? Tenho certeza, quase todos aqui, antes de terem um encontro com Jesus, tentaram beber de outras fontes, e eram águas que não eram águas vivas, eram águas, daquelas águas que eram retidas em cisternas. A Bíblia faz até uma comparação com isso, cisternas rotas, que não são capazes de reter água. Não, a água viva ela flui, ela jorra como uma fonte, ela sai da pedra e ela esguicha, ela flui. E quando nós bebemos dessa água, nós somos saciados, mas também ela jorra tanto que ela acaba nos lavando. É isso que ele está falando, ele está apontando para essas coisas. E naquele dia, que é a vinda de Cristo, versículo 2, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e dele não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Os profetas que profetizavam mentiras. Deus está farto de pessoas que falam em nome do Senhor e estão pregando engano, que estão falando coisas que não são verdadeiras. Deus ele está farto disso. Ele vai fazer sair da terra os ídolos. Não vai haver mais ídolos na terra, nem memória. Ele está falando, quando o Cristo vier, quando ele reinar, essas coisas não vão haver mais. Não vai haver mais o engano, não vai ter mais falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, não vai ter mais essas coisas. Eles serão tirados da face da terra junto com a impureza, junto com a idolatria. Não haverá mais nada dessas coisas, os ídolos sairão. E acontecerá, versículo 3, que quando alguém ainda profetizar, se alguém se atrever a abrir a sua boca, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. Está falando, se alguém se atrever nessa época, querer falar algo diferente, ou profetizar, é para ser extirpado do povo. E seu pai e sua mãe que o geraram, o transpassarão quando profetizar. Ele está falando, o negócio vai ser tão sério, quando a revelação da palavra de Deus, o verbo, o Cristo, estiver reinando no mundo, que ninguém vai se atrever a abrir a boca para falar assim, diz o Senhor. Porque o Senhor está lá na terra. Não dá para falar e ficar impune. É isso que ele está dizendo. Versículo 4. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. O foco de Deus aqui era tudo que os profetas falaram. O período que eles estiveram no cativeiro, e mesmo quando eles estavam em Jerusalém de volta, tinha muitos profetas dizendo uma série de coisas, falando sobre datas, sobre tempos, sobre circunstâncias. Não, Deus não vai fazer assim, não. Enfim, isso permeou por toda a época. Inclusive Israel e Judá foram levadas cativas, porque eles não deram ouvido aos profetas de Deus. Eles ouviram os seus profetas. A Bíblia diz que eles pediam para si profetas que falassem coisa que agradassem os seus ouvidos, que diziam aquilo que eles queriam ouvir. E nós temos essa tendência, queridos. Eu e você, no fundo da nossa alma, pelo menos quando nós percebemos isso, quando nós ainda não entendemos quem é o Senhor e quando nós não nos convertemos ao Senhor Jesus, no fundo, nós queremos ouvir coisas que justifiquem quem somos.
Eu quero ouvir coisas que casem com aquilo que eu penso ao meu respeito, de mim mesmo, e eu quero que seja uma palavra que confirme que eu estou certo. É a minha tendência, é a sua tendência, é a tendência do ser humano. Nós queremos pessoas que profetizem coisas que nos coloquem numa posição de conforto, que autentiquem que nós estamos verdadeiramente corretos diante de Deus, e que Deus, Ele teria até que nos dar uma medalha. No fundo nós pensamos isso, nós sentimos isso, mas a palavra de Deus, queridos, ela vem sempre revelar que falta muito em nós. Tem muita coisa ainda para aprendermos, tem muita coisa ainda para crescermos, para amadurecermos, muitas coisas que Deus ainda quer fazer em nós. Essa é a palavra do Senhor. E aqui Deus está falando, todos esses profetas que falam o que as pessoas querem ouvir, eles serão tirados, e ai deles se abrirem a boca. Não vai ter mais lugar para mentira, não vai ter mais lugar para o erro, para o engano. Por quê? Porque aquele que é verdadeiro, o verbo de Deus, estará na terra. Versículo 5, o que esses profetas dirão quando eles forem questionados? Mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. Vocês vão chegar, você é profeta? Não, sou. Eu planto, sou plantador. Eu aprendi isso como criança. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas suas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Tem nada a ver com profecia, com ser profeta, nada a ver com essas coisas. E aí ele muda o tom da profecia. Ele está falando daquele dia, só que aí Deus fala, ó espada. É uma expressão de exclamação, Deus está chamando a espada. E a espada na Bíblia, ela simboliza o juízo, o castigo, a ira do Senhor. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor. Aqui Deus está dizendo que Ele tem um pastor. Ele tem um pastor. O pastor, o Cristo, é o pastor. A Bíblia nos apresenta em várias passagens anteriores, Deus se apresentando como o pastor do seu povo. As minhas ovelhas, o meu povo, eu sou o seu pastor, eu os guio. Nós vemos o próprio rei Davi escrevendo um salmo, que todos conhecem, o salmo de número 23, que diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltarás. Nada. Se Ele é meu pastor, não falta nada. Ele vai me guiar, Ele vai me levar aos pastos, Ele vai me levar para beber água, Ele vai cuidar de mim, ainda que o animal se levante. É isso que Ele fala. Ele é o meu pastor. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele tinha uma vara. Se a ovelha fosse um pouco arteira, ele estava mandando ela ir para um lado, ela ia um pouco para o outro, ele ia com a vara e dava umas batidinhas nela. E ela entendia que não era para ela ir para a esquerda. Ele tinha uma vara. Dizem os estudiosos, os teólogos, alguns contam, que naquela época, se uma ovelha ela fugisse com muita frequência, ele usava o cajado para quebrar a patinha da ovelha. Era melhor uma ovelha com a pata quebrada no meio do rebanho do que uma fujona cheia de energia e cair na boca do lobo. Pelo menos é o que dizem. A Bíblia não mostra isso, mas diz que às vezes ele tinha que ir lá e machucar a ovelha para ela ficar quieta, no canto. Isso tem alguma coisa a ver, será, com a nossa vida, queridos? Às vezes quando a gente quer dar uma fugidinha, nós não tomamos umas cacetadas, né? Então. Só que nós muitas vezes vamos falar que é o diabo, é o diabo. Não, muitas vezes é o pastor dando uma cutucadinha e falar, volta para o aprisco, volta para o meio do rebanho. Nós não sabemos. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para fazer com que a ovelha fique quietinha no canto dela. Ele quer mais dispersar as ovelhas. É ou não é verdade? Ele quer dispersar. E nós vemos essa palavra. Ele fala, desperta-te contra o meu pastor. Deus, ele está falando, espada. A espada está adormecida. Desperta-te. Essa espada, ela está guardada desde sempre. Essa espada, ela nunca agiu. A espada do Senhor esteve sempre guardada. E aí vai ter um momento da história, é isso que Zacarias está dizendo, que Deus vai falar, espada, está na hora de acordar. Você vai ceifar a vida de alguém. Deus está acordando a espada, é hora do juízo, é hora do castigo. Espada, ó espada, desperta-te. Só que não é contra qualquer pessoa ou contra nós, é contra o meu pastor. É Deus que está dizendo. Espada, está na hora de você se despertar contra o meu pastor. O meu pastor. É Deus falando isso. E contra o homem que é o meu companheiro.
Na Bíblia, Deus chama alguém de companheiro? Você lembra de ter lido isso? Na vez que você leu já a sua Bíblia inteira uma vez, ou duas, ou três? Não, né? Só nesse lugar que Deus chama alguém de companheiro. Quer ver, por exemplo, Abraão? Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo. Moisés foi chamado o homem que profetizava em nome do Senhor. Ele era a simbologia do profeta de Deus. Ele era um profeta do Senhor, Moisés. Melquisedeque, servo do Deus Altíssimo, ou sacerdote, né? Mas ele era o servo do Deus Altíssimo. Davi, homem segundo o meu coração, é assim que Deus se refere a Davi, homem segundo o meu coração. Mas, chamado dessa forma, meu companheiro, essa palavra companheiro significa alguém que convive comigo, que é semelhante a mim, da mesma essência, da mesma classe, da mesma categoria. Deus, como eu sou. Deus, o meu companheiro. A Bíblia diz que lá no princípio Deus vira para o companheiro e fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós cremos num Deus triuno, um Deus trinitário, um Deus que são 3 em 1. 3 em 1 tinha antigamente aquele aparelho de som, né, que o pessoal chamava 3 em 1. Nosso Deus é um 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele está falando o seguinte: espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro. Então quem que é o pastor de Deus? É o companheiro dele, que é Jesus. É um homem, não é o Espírito Santo que ele está falando aqui. Senão ele falaria o meu espírito. Não, ele falou contra o homem que é meu companheiro. Então Deus está dizendo: existe uma parte de mim, o meu companheiro, uma outra parte da divindade, que é homem, que é Jesus. Só que ele está chamando a espada, não é contra os homens maus, não é contra os pecadores, não é contra os incrédulos, não é contra os inimigos de Deus. Ele está falando: levanta-te, espada, que nós vamos ferir o meu pastor, o meu companheiro. Aqui Deus já está dizendo o que ele vai fazer. O meu companheiro. E quem que está dizendo? Diz o Senhor dos Exércitos. O meu companheiro. Desperta-te, espada, que até agora estava dormente. É a hora. Que dia que vai acontecer isso? Quando ele viesse como homem. Aqui está tão claro. Lógico que obviamente nós, conhecendo a história e lendo de trás para frente, quando eu leio isso com esse foco, com essa aplicação que está sendo feita nessa manhã, todas as vezes que você passou por Zacarias 13:7, você não percebeu isso. Muitas vezes nós lemos isso numa passada e nós não percebemos. Nós não percebemos que Deus está falando: espada, levanta-te, porque nós vamos ferir o meu pastor, o meu companheiro, o homem que é meu companheiro, Jesus. Deus estava dizendo isso, obviamente. Lá no livro de Zacarias, o nome de Jesus ainda não havia sido revelado abertamente. Só nas entrelinhas. Mas abertamente Jesus ainda não havia sido revelado. E Deus já estava falando dessas coisas. Mais ou menos 500 anos antes de Jesus nascer de Maria, Deus já havia dito que a espada se levantaria contra ele. Mas a espada, ela não é juízo e castigo sobre o pecado? É sobre o pecado. Qual é o pecado que o pastor do Senhor, o seu companheiro, o homem que é seu companheiro, cometeu? Nenhum. Por que essa espada não veio sobre nós, que somos os verdadeiros culpados? Por quê? Porque Deus, ele fez esse plano, esse projeto. É contra o pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltarás. Nem a salvação eterna me faltará. Por quê? Porque a espada vai se levantar contra o meu pastor. É interessante que Deus chama ele de meu pastor, mas ele também é nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. A espada se levantará contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. E ele termina o versículo dizendo algo interessante. Eu não falei para vocês que a preocupação do pastor é não deixar que as ovelhas se dispersem? Se for preciso, ele disciplina a ovelha. Se for preciso, ele até machuca a ovelha para que ela não se disperse. Mas olha o que ele fala aqui que vai acontecer: fere ao pastor
e espalhar-se-ão as ovelhas. O pastor é primordial. O pastor, o Cristo, o Senhor, ele é primordial para manter as ovelhas unidas. É primordial. Primordial. É ele que mantém. Se o pastor for ferido, as ovelhas se dispersam. É o que ele falou aqui. E esse pastor aqui, queridos, é o pastor do Senhor, viu? Não é o ofício de pastor ou alguém que pastoreia uma igreja. Não é, muitos até às vezes vão querer usar esse versículo para dizer que está falando, se vocês me ferirem, vai acabar com a igreja. Não é isso que está falando não, viu, queridos? Não é essa passagem, não está falando do líder de uma comunidade cristã que recebe o ofício de pastor. Ele está falando que o Senhor é o meu pastor, é o Senhor que é o pastor ferido aqui, é Ele é o verdadeiro, Ele é o nosso sumo pastor. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas. Ele está dizendo, fira, Cristo será ferido, mas quando ele for ferido, as ovelhas se dispersarão. As ovelhas elas estão com o pastor enquanto o pastor está firme. As ovelhas estão com Jesus enquanto tudo está dando certo. Mas a hora que o pastor for ferido, essas ovelhas, elas se dispersam. É interessante que um pouco antes aqui no livro de Zacarias, eu acho que se não me engano no capítulo 11, ele fala de um outro pastor, ele fala do falso pastor. Ele fala de um pastor que é apresentado para nós até que a gente até entende que é o anticristo, é o pastor inútil. Lá no versículo 7, Zacarias 17. Se for rápido, é só voltar uma ou duas páginas. Está escrito assim, Zacarias 11:17. Ai do pastor inútil! Ai do pastor inútil. O que é ser um pastor inútil? Que abandona o rebanho. Ai dele. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Inclusive, essa faz uma alusão ao anticristo muito forte. O anticristo na Bíblia, aqui nessa passagem, ele é apresentado como o pastor inútil, aquele que vai se levantar contra o povo de Deus. Ele vai dizer num primeiro momento, ele faz uma aliança, mas depois ele mesmo as ataca. E é interessante que essa figura sobre o olho direito, a espada cairá sobre o olho direito, muitas pessoas que já fazem alusão ou que já vão avisando, existem grupos no mundo que anseiam pela vinda do anticristo. Enquanto a igreja anseia, a igreja de Cristo verdadeira, os crentes de verdade, anseiam pela vinda de Jesus, existe um grupo de pessoas, de homens de poder, pessoas influentes na sociedade, existem grupos que adoram outros deuses, mas mais particularmente eles adoram a Satanás. Esses grupos, eles fazem questão de dizer claramente, ou através de simbologia, de enigmas, de sinais, que eles estão esperando esse pastor inútil vir, eles querem que ele venha. E uma das simbologias desse pastor inútil é ter o olho direito afetado. Então é muito comum na mídia, e vocês começam a prestar atenção, pessoas quando vão tirar foto, artistas, eles fazem assim, ó. O que significa? O pastor inútil com o olho direito ferido. É muito comum você ver pessoas fazerem assim, ó. Já viu? Eu estou fechando certo? Tô, né? Eu tiro o óculos, eu fico meio... Dizendo que só o olho esquerdo vê, o direito não vê. É muito comum. Começa a ver na mídia, começa a procurar. Pessoa tampando um olho só. Ali eles estão dizendo, eu sou adorador desse pastor inútil, do anticristo. São, queridos, não é história não. Vai procurar, vai estudar. Por quê? Porque essa passagem de Zacarias diz que a espada do Senhor ferirá o seu olho direito. Então eles associam que a simbologia do anticristo é um homem que tem o olho direito ferido. É interessante essas coisas, né? Mas enfim, ele continua dizendo lá em Zacarias 11:17. E o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Inclusive tem até um filme cristão, que eles fizeram o filme lá, aparece Jesus, lá na crucificação, e num determinado ponto da história, Cristo fica com o olho direito ferido, ele fica o resto do filme com o olho fechado e o olho esquerdo aberto. Então quem também, apesar do filme falar lá da morte de Cristo, enfim, deram um jeitinho de colocar essa mensagem do falso pastor ferido no olho direito. E se aqui está escrito que esse é o pastor inútil, por que fazem Cristo com o olho direito ferido? Para encaixar nessa passagem? Será que é isso?
Eu não sei, é para nós pensarmos, avalie, analise, né? Mas é interessante você ver um filme que faz Jesus ferido e com o olho direito ferido, o olho fechado, o filme inteiro. Né? É uma alusão, né? Alguns, né? Nós não sabemos quem faz essas coisas, mas é uma intenção. O pastor inútil, ai do pastor inútil. Mas, se você tiver craque aí na sua Bíblia, abre a sua Bíblia lá em João, capítulo 10. Evangelho de João, o quarto evangelho, quarto livro do Novo Testamento. João capítulo 10. Jesus ele vai falar do pastor inútil, ele vai falar do bom pastor aqui no versículo 10. Na realidade ele está sim fazendo um paralelo com Zacarias 11 e Zacarias 13. Ele só não fala nesse ponto aqui que o pastor vai ser ferido pela espada de Deus. Como Deus disse, ó espada, levanta-te e fere o meu pastor. Não, não é isso que ele vai falar. Mas olha o que ele começa a dizer aqui no versículo 10. Na verdade, e toda vez que eu falei para vocês, toda vez que Jesus começa um discurso com na verdade, ele está dizendo isso que eu estou dizendo é muito mais importante ainda. É como se fosse uma luz piscando aqui, ó. Leia com muita atenção, que isso é profundo. É isso que Jesus quer dizer. Então ele fala, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. É um ladrão, vai para roubar. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, de novo, está falando, presta atenção. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão, aquele que não é o pastor verdadeiro, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aí no versículo 11 ele fala, eu sou o bom pastor. Está com P maiúsculo? Tá. Ele é o pastor verdadeiro. Ele é o pastor verdadeiro. Eu sou o bom pastor. E o que o bom pastor faz? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí encaixa com a espada que Deus está levantando lá. Espada, levanta-te e fere o pastor, porque o pastor vai dar a vida pelas ovelhas. A espada vem, mas ela vem para pegar as ovelhas. Quem vai entrar na frente? O bom pastor. Ele pula na frente da espada para que eu e você não pereçamos. É um herói. É um herói. Dá vida por nós, né? É muito comum, nós vemos em filmes, aquela cena final que tem duas pessoas lutando, e geralmente o mocinho, ele vence a luta. E na hora que ele vence a luta, o inimigo está ali na beira do abismo, ele está para matar o inimigo. O que o mocinho faz? Ele poupa, não é assim? Mocinho que é mocinho não mata o bandido, é ou não é verdade? O bandido está na beira do abismo, ele dá a mão para ele, tenta ajudar. Aí o bandido tenta matar ele também, aí ele acaba largando. Mas no primeiro instinto, né? E aqui é a única história que a gente vê que a hora que a espada chega para ferir, Deus, ele vai até o fim e ele fere. Ele fere o bom pastor. O bom pastor tem que dar a vida pelas ovelhas. Deus não poupou o seu único filho, é o que a Bíblia diz, ele não poupou. Não poupou. O mocinho da história poupa lá o inimigo, o cara fez coisa errada o filme inteiro. No final ainda, né, ele é poupado. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu único filho, é o nosso herói. Se tem alguém que a gente tem que falar, meu herói, é Jesus. Ele pulou na frente da espada. Ele recebeu o golpe mortal por nós. Esse é o nosso herói, o nosso Deus, o nosso Salvador. A palavra Salvador significa herói, é ou não é verdade? Nos salva. Herói não é alguém que salvou alguém? Eu nunca tinha, né? Poxa, a pessoa pode falar, puxa, eu nunca tinha pensado em chamar Jesus de herói. Talvez faça até mais sentido do que você falar Salvador. Herói. Deu a vida por mim.
encarou o perigo, Deus levantou a espada, e foi nele, não veio em mim, não veio em nós. Ele fala, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vir o lobo e foge. E deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ele foge. As ovelhas não são dispersas porque o pastor foi ferido. Elas são dispersas porque o pastor fugiu. Interessante que a Bíblia diz que a morte não venceu o Senhor. Ele tomou um golpe mortal, mas a morte não venceu. Na sua morte ele derrota o inimigo e as ovelhas estão a salvo. Diferente do mercenário que foge e deixa o lobo devorar as ovelhas. Jesus, na morte dele, ele evita que as ovelhas sejam mortas. Olha que coisa, eu sou o bom pastor. Aí ele continua, olha lá no versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, quer dizer, como é que ele chamou lá atrás? O meu companheiro. Ele está falando, assim como eu e o Pai somos companheiros, assim também eu dou minha vida pelas ovelhas. É o que Jesus está dizendo. O bom pastor é aquele cuja qual espada do Senhor se levantou contra ele. Ele morre por nós. Ele morre. Ninguém recebeu esse título de companheiro, meu pastor, não, é só Jesus. Zacarias está falando claramente da morte do bom pastor, que dá vida por suas ovelhas, por mim e por você. E é interessante que lá no livro de Jeremias, tem uma hora que Jeremias acha que a espada do Senhor já está ceifando. Ele fala assim, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Na cabeça de Jeremias, a espada do Senhor é que estava fazendo aquelas coisas, por isso que eles seriam levados cativos para a Babilônia. Jeremias olhava isso como a espada do Senhor, ele não tinha a menor ideia que a espada do Senhor estava descansando, e quando ela se levantasse, queridos, não sobraria nada na frente, e a espada do Senhor estava guardada para o seu filho, era para ele. Se fosse para nós não sobraríamos vivos, e não ia resolver nada. A espada do Senhor contra nós, que chance nós temos? Era para o filho, nunca foi para ninguém a não ser para o próprio filho. Foi assim que Deus planejou a minha e a sua salvação, foi para ele. Jeremias aqui falando, espada do Senhor, volta, fica quieta aí, para de castigar. E Deus, através de Zacarias, fala, eu vou despertar, desperta a espada. A espada do Senhor ainda não tinha sido despertada. Interessante nós olharmos para essas coisas. Jesus disse que é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E se você voltar lá em Zacarias, não precisa voltar porque nós vamos agora para os evangelhos, mas lá em Zacarias 13:7, no final ele fala assim, fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Deus está falando, eu vou ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Espada, venha, se levante contra o meu pastor, o meu companheiro, o homem que é meu companheiro, fira, mate, e as ovelhas vão se dispersar por causa disso. Se você abrir lá em Mateus, capítulo 26, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 26, Jesus está falando algumas coisas. Vamos ler a partir do versículo 26. Eles estão na ceia, e Jesus ali institui a ceia. Ele ensina todos que se unem em nome de Jesus a participarem da ceia. Mateus capítulo 26, é isso mesmo, né? Mateus 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu, e o deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino do meu Pai. Ele está falando, não vou beber mais o vinho aqui com vocês agora, só vamos beber de novo esse cálice quando estivermos no reino de meu Pai. E ele continua no versículo 30, e tendo cantado o hino,
saíram para o Monte das Oliveiras. Então eles cantaram. Outra coisa, né? Você imagina Jesus cantando? Ele cantou, né? Cantou lá com os irmãos, como nós cantamos no começo. Por isso que é tão importante o início do culto, né? É importante porque nós cantamos, nós abrimos o nosso coração. Aqui é um momento de adoração, de louvor, e Jesus fez isso. Eles cantaram um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que tinha uma sequência. A Bíblia não, os historiadores dizem que existia uma sequência de salmos que eles cantavam nessas ocasiões da Páscoa. E eles cantaram, por isso que ele fala o hino, era um hino específico para essas ocasiões. Eles cantaram e eles saíram para o Monte das Oliveiras. E aí Jesus diz algo muito interessante aqui no versículo 31, que eu queria compartilhar com vocês. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. O que significa escandalizar? Vai acontecer algo comigo e vocês vão se escandalizar. Vocês vão achar um absurdo, vocês vão ficar assustados, vocês vão ficar pasmos, vocês vão se escandalizar em mim. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ele está falando: eu vou para a morte e vocês serão dispersos. Jesus está falando, está escrito lá em Zacarias, aquilo que está escrito vai começar a acontecer hoje. Jesus está revelando para eles, uma revelação. Sabe o que está escrito lá em Zacarias 13:7? Está começando a acontecer. Essa noite, nós estamos indo lá para o monte. É lá que começa. Vocês vão se escandalizar, porque o pastor será ferido. Ele cita, ele mesmo diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Essa mesma passagem, nós vamos ler, vai para o próximo evangelho aí, Marcos. Avança um pouquinho, Marcos capítulo 14. Olha o que Jesus fala, queridos. Eu fico imaginando o coração do Senhor como estava naquele momento. Exatamente o que Jesus está sentindo, o que Ele está pensando. Marcos capítulo 14, versículo 26. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A mesma coisa. E disse-lhe Jesus: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus cita de novo essa mesma passagem. E se você quer me acompanhar na terceira citação, Evangelho de João, pula o de Lucas, aí vem o de João, capítulo 16, versículo 32. Eu já vou ler rapidinho aqui para vocês. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus falou: olha, queridos, ele estava com seus discípulos, seus amigos, seus amados. Ele está falando: está chegando a hora. E eu já sei. Primeiro, a Escritura diz que o meu Pai, nesse momento, ele levantou a espada para vir para mim. Essa espada vai me matar. Deus suscitou a espada. Você consegue imaginar isso, queridos? É o que ele está falando. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. E ele fala, queridos, eu não sei nem se com lágrimas, porque isso é muito forte para a gente imaginar Jesus falando essas coisas, né? 16:32. Eis que chega a hora e se aproxima em que sereis dispersos, cada um para a sua parte. Vocês vão correr, vocês vão cada um para o seu lugar, e me deixareis só. Vocês vão me deixar sozinho. É o que Jesus está falando. Está chegando a hora, vocês vão me deixar sozinho. Mas ele fala: mas não tem problema, eu não estou sozinho não, o Pai está comigo. Mas lá na cruz, vai ter uma hora que ele vai falar: Deus meu, por que me desamparaste? Nem Deus ficou ali, queridos, porque o meu pecado e o seu estavam nele. Era tão nojento o que estava preso em Jesus, que até Deus deixou ele sozinho. O que estava em nós, o que era para nós, aquela espada era para nós. Deus teve que pôr tudo nele e olhar para ele como se fosse nós e mandar a espada sobre ele. O juízo, o castigo. E ali na cruz ele lamenta: Pai, por quê? Por que você me desamparou? É interessante ver Jesus aqui nesse momento falando para os discípulos: todos vocês vão fugir, todos. Eu vou ficar sozinho, mas eu não estou só. O Pai está comigo. Mas teve um momento que até o Pai o deixou. Deus feriu o pastor, acho que de uma forma
que eu não tenho ideia de como foi o coração do pai e o coração do filho de receber isso. Como que deve ter sido isso? Por isso que a Bíblia diz que houve um terremoto. O céu ficou escuro por 3 horas, noite, trevas na face da terra. Até um soldado romano que nem conhecia a palavra de Deus, ele olhou e falou: esse homem era justo. Porque não é possível, o jeito que ele morreu, o universo estremeceu, abalou todas as estruturas do universo. Ali naquele momento, Deus tinha levantado a espada contra o único que era sem pecado em todo o universo. Por nossa causa, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O salmista diz, lá no Salmo 69, versículo 20: afrontas me quebrantaram o coração. É o que Jesus sentiu. E estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não o achei. Foi isso que Jesus sentiu na cruz. Eu esperava um. Nem o Pai ali pôde ficar, porque a situação dele era terrível. Terrível. O nosso pecado levou Jesus para aquela cruz. O nosso pecado fez com que Deus levantasse a espada contra ele. E muitas vezes, queridos, nós, iguaizinhos aos apóstolos, nós abandonamos Jesus. Muitas vezes, porque ele não deu o que eu queria, o que eu tenho pedido, ele não deu, eu abandono a Jesus. Eu deixo ele para lá, eu deixo de buscar, eu deixo de crer, eu deixo de o louvar, de o adorar. Adorar o Senhor para mim é um sacrifício. Louvar a Deus para mim é algo desnecessário, não precisa. A palavra, eu já conheço mais ou menos por cima. Para que eu vou ler isso? Para que eu vou me dedicar a conhecer mais esse Deus? A palavra é a revelação de quem é Jesus. Muitas vezes nós, como os discípulos, nós nos dispersamos. Talvez nesse momento alguns de nós podemos estar até dispersos. Talvez essa pessoa que nos assiste aí pela internet está longe de Deus, longe do Senhor. Como os discípulos, deixou de amar o Senhor, deixou de crer que Jesus é o caminho, é o único que leva ao Pai. O Pai está nele. Ele fala: eu e o Pai somos um. Jesus morreu por mim e por você, meu irmão. O que precisa para nós darmos a nossa vida completamente a Ele? Os discípulos fugiram sim, mas depois eles foram cheios com o Espírito Santo. E cada um deles pagou o preço para ser fiel até o fim. Todos eles pagaram. A maioria deles foram crucificados, martirizados, assassinados. A maioria não foi crucificado, eu falei errado. A maioria deles foram martirizados através de cruz, através de flechas, de arco, de espada. Outros foram lançados do alto. Dizem que Mateus ele foi lançado de cima do pináculo do templo. A história diz que ele caiu de joelho e que ainda quebrou as pernas e ele não morreu na hora. Era uma altura considerável. E ali ele, agonizando de dor ainda, ele conseguiu louvar ao Senhor na frente dos que o odiavam. Eles terminaram de matar ele com paulada, com pedrada. Eles só se dispersaram no momento em que o pastor foi ferido, mas quando eles foram cheios com o Espírito Santo, eles se tornaram outras pessoas. E eu e você precisamos assumir isso em nossa vida. O Espírito de Deus está sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Ele vem habitar em nós. Nós somos templo do Espírito. E por que em nós parece que há uma mornidão, uma fraqueza espiritual tão grande? Nós não conseguimos nem ser firmes na nossa convicção de orar todos os dias ou ler a palavra todos os dias. Quanto mais se alguém apontar uma arma para a sua cabeça e falar: olha, se você não negar Jesus agora eu te mato. Queridos, a maioria de nós talvez vamos negar a Jesus para não levarmos um tiro. E o medo de morrer? O medo de morrer. E o medo? E muitas pessoas negam por muito menos. Medo de ser ridicularizado. E o medo daquela pessoa não querer mais falar comigo. Da pessoa me tirar como sei lá, simplório, ignorante. Nós negamos, nós nos afastamos, nós nos dispersamos. Jesus ali ficou sozinho, nenhum dos seus amigos. A Bíblia diz ainda que João ficou ali de longe, seguindo. Foi o único que ficou numa meia distância. Mas teve um momento que Jesus ficou sozinho. Daqui nós podemos tirar 4 lições. Primeira, que o pecado é a coisa mais horrenda que existe em todo o universo. O pecado é maldito. Foi por causa do pecado que a espada se levantou contra o nosso pastor. Foi por causa dele.
Mas não o pecado dele, porque ele não tinha pecado, por causa do nosso pecado. Pecado é uma coisa que a gente tem que fazer de tudo na nossa vida, queridos. Nós temos que vencer o pecado, assim como ele venceu. Mortificar a carne e suas concupiscências. Jesus foi ferido por causa do pecado em nossa vida. Nós temos que fazer de tudo para erradicar o pecado do nosso ser, porque ele é nojento, o pecado é maldito. O pecado cheira mal. O pecado cheira a morte do Senhor. Ele não merecia essas coisas. Mas ao mesmo tempo, nós tiramos a lição da redenção. Que lição preciosa. Como Jesus é magnífico. O nosso bom pastor, ele falou: o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Nós somos ovelhas do Senhor, e Ele deu a vida por mim e por você. Ele nos ama, Ele estava disposto. Isso não foi novidade para o Senhor, isso já estava combinado desde sempre. Zacarias só falou antes o que Deus ia fazer, mas já estava desde a consumação desde o princípio da consumação dos séculos, tanto na eternidade passada, quanto na eternidade futura. A consumação dos séculos é no fim dos tempos. A Bíblia diz que o Cordeiro havia sido morto antes da fundação do mundo. Ele já tinha sido, Deus já contava com isso. Ele já te amava desde aquela época. Ele falou: eu tenho que fazer algo, e é assim que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que ferir o pastor. A terceira lição: nós temos que nos colocar como pequeninos do Senhor. Por quê? Porque se nós voltarmos lá em Zacarias, eu comecei lá e eu quero terminar lá. Zacarias 13:7. Volta lá, queridos. Eu e você, que seria o quarto item, enquanto vocês procuram, eu vou falar do quarto item. O quarto item é que nós não temos a menor chance contra a espada do Senhor. Ninguém tem, nem o Senhor Jesus tinha. A espada o feriu, mas a morte não venceu. Ele foi ferido, a Bíblia diz: ferido por nossas transgressões, ferido de Deus, ferido por Deus. O próprio Pai o feriu, por nossa causa. Por isso, finalzinho do versículo 7, ele fala assim: fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas. Mas, esse mas diz: mas nem tudo está perdido, volverei a minha mão sobre os pequenos. Deus fala: não é para o mal, isso vai fazer com que a minha mão venha sobre os pequenos. Então, eu aprendo o que aqui nesse versículo? Que eu tenho que me tornar um pequenino do Senhor. Eu tenho que me colocar debaixo de suas mãos. Eu quero ser esse pequeno para que a mão dele volte contra mim. Por quê? Porque o sumo pastor foi ferido no meu lugar. Agora eu espero que a mão do Senhor me proteja. Você crê que a mão do Senhor está sobre sua vida, queridos? Desde o dia que você começou a andar com Jesus, a mão do Senhor está sobre sua vida. E não só a mão do Senhor. Daquele rio de águas vivas fluem águas, que a Bíblia diz que vem do trono de Deus para você beber todos os dias. Quando você está lendo as Escrituras, você está bebendo dessa água, você está se purificando, você está se lavando. E tem mais, ele coloca uma parte da Trindade que não aparece aqui. Aqui aparece nesse versículo Deus Pai ferindo o Deus Filho, que é o homem, que é o seu o quê que ele fala aqui? O seu companheiro. E onde o Espírito Santo entra nisso? Ele vem e entra dentro de mim e de você. E aí a Trindade se completa em nós. Fere o pastor, as ovelhas se dispersam, mas com isso a minha mão será sobre os pequenos. Eu quero ser um pequeno do Senhor. E se nessa manhã você quer ser, ou continuar sendo, ou se você está afastado, eu quero voltar a ser, ou eu nunca fui, eu quero ser um pequeno do Senhor. Nós vamos orar sobre isso agora. Amém? Fique...